Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 3, verso 16. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, quando eu e você, nós olhamos para Jesus, nós descobrimos quem Deus é e o que nós fomos criados para ser. Quando eu ouço um testemunho como esse, e nós vemos aquilo que os médicos falam, a condição nossa, e eu me deparo com a palavra de Deus, eu descubro, eu entendo quem nós somos, e eu entendo quem nós fomos criados para ser. A Bíblia inteira, ela descreve sobre Jesus. A Bíblia inteira, ela fala sobre Jesus. Porém, existem 4 livros no Novo Testamento, chamados de Evangelhos. E esses 4 livros descrevem a vida de Jesus, sua vida terrena e seu ministério. E hoje eu quero ler com vocês um trecho da vida de Jesus. Um dos trechos mais importantes da vida de Jesus. Uma cena muito importante, que é o batismo de Jesus. Este fato que nós vamos ler, ele é descrito nos 4 evangelhos. No livro de João, não é descrito nos detalhes do batismo, mas porém cita o encontro de Jesus com João. E um outro detalhe é que somente a crucificação de Jesus Cristo é citado nos 4 evangelhos. Isso nos mostra a importância deste fato em que é citado o batismo de Jesus. E eu quero ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16, até o capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram
e o servir. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento, pela tua palavra. Que nessa manhã, o teu Espírito fale aos nossos corações. Que a tua voz fale aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Que toda inquietação, toda ansiedade, tudo que quer tirar o nosso foco, que fique lá fora, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito traga paz, e nós possamos ouvir a tua direção para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Este momento aqui que nós lemos, ele relata o início do ministério de Jesus. E nesse momento aqui que nós lemos, ele relata duas vozes. E essas duas vozes que nós lemos, são as duas vozes que direcionam as nossas vidas. E são vozes que direcionam em direções diferentes. Agora uma pergunta que eu quero fazer aqui a você, e deixar o seu coração. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? E quais são essas duas vozes? Quais são essas duas vozes? A primeira voz é a voz que diz quem somos. Como nós lemos, diz o seguinte, Mateus 3, verso 16 e verso 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e pousando sobre ele. Agora o verso 17, conforme está destacado aí, nas nossas TVs. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, para nós entendermos um pouquinho o contexto do que acontece aqui. Neste exato momento, a Trindade se manifesta. A mesma Trindade que se manifesta na criação do mundo. A mesma Trindade que lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem. A mesma Trindade. E aqui, essa Trindade, aqui este Deus diz: este é o meu filho amado. Deus quer deixar claro para você nesta manhã, que você é um filho amado dele. Deus quer deixar claro ao seu coração que você é um filho amado dele. Por quê? Por que Deus quer que isso fique claro a você? Porque ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, vão existir episódios que vai ser necessário que você se lembre que você é filho amado de Deus. Ao longo das nossas vidas existem episódios que colocam em xeque que nós somos filhos de Deus. Situações, lutas. E aí o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, verso 16, que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: você é filho amado de Deus. E meus irmãos, e por que Deus faz essa revelação? Por que Deus diz ali: este é o meu filho amado? Em primeiro lugar, para revelar a identidade de Jesus, para mostrar quem era Jesus, para mostrar quem era Ele. Deus estava revelando naquele momento a verdadeira identidade de Jesus, a identidade profunda.
Deus está deixando claro aqui nessa manhã a sua verdadeira identidade. Presta atenção, a sua verdadeira identidade, a sua identidade mais profunda é de que você é um filho amado de Deus. A sua identidade, a identidade mais profunda do seu ser é que você é filho amado de Deus. Irmãos, presta atenção, falando sobre mim. Eu sou casado com a Fabiana. Sou pai do Rafael, que está por aí, está ali. Sou pai da Débora, que está por aí, está ali. Sou o pastor líder da CG Itaquera. Sou corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Mas estas coisas não definem o meu ser. Estas coisas não definem a minha identidade. O que define a minha identidade é que eu sou um filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer. O que define a minha identidade não são as realidades circunstanciais da minha vida, as dificuldades que eu esbarro no meu dia a dia. O que define a minha identidade é que eu sou um filho amado de Deus. O que define a sua identidade não são os traumas do teu passado. Aquilo que você viveu no seu passado não é o que define a sua identidade. O que define a sua identidade não são as suas dores. O que define a sua identidade não são as suas enfermidades. O que define a sua identidade não é a sua história, não é a sua bagagem genética, mas o que define a sua identidade é a voz do Criador dizendo que você é um filho amado dEle, em quem Ele tem prazer. Mas nós costumamos esquecer quem nós somos, meus irmãos. E nós costumamos esquecer quem nós somos, e nós usamos as máscaras da época, as máscaras da cultura, aquilo que está ao nosso entorno. E sabe o que o diabo quer? Ele quer ferir a sua identidade. Ele quer ferir quem você é. Ele quer que você se esqueça quem você é. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você entende que você é um filho amado de Deus, quando você entende que você é um filho amado de Deus, e as pessoas olham para você, elas estão enxergando você, mas elas estão enxergando Jesus, discípulo de Jesus. Mas quando ele fere a sua identidade, ele está ferindo quem você é. E ele quer ferir você. Ele quer ferir você. Paulo nos ensina o seguinte em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. O que ele diz? Tornem-se, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? Já viu aqueles... Deixa eu só arrumar aqui, irmãos, que eu estou ficando todo esticado aqui. Peraí, pronto, agora vai, pronto. Tornem-se, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já viu aqueles crentes que falam o seguinte? Não me imitem, imitem a Jesus. Sabe o que é isso? Crente meia boca. Porque o Paulo fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou. Irmãos, vocês só imitem a mim aquilo que eu sou imitador de Cristo. Sabe por quê? Porque eu sou um filho amado de Deus. E o que vocês verem de Cristo em mim, vocês podem imitar. Porque o meu padrão é Jesus. Se você me ver um dia dando um tapa na minha esposa, me processem, me denunciem para a polícia, viu? Arruma o cabelo que está bagunçado. Tá? É que eu tenho que ajudar a bichinha, né, irmãos? Agora, quando você me vê falando bem dela, pedindo para ela arrumar o cabelo que está bagunçado,
Bronca não, tá? Não. Aí vocês, irmãos, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando eu imito ao Senhor, quando eu imito a Jesus, Ele tem prazer. Quando eu imito ao Senhor, Ele tem prazer. Lembra aquela música lá? Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não... Atrás não volto, não volto. Olha lá, Letícia. Sabe, meus irmãos? Quando eu imito a Jesus, eu não desisto. Porque o que me define não são os valores do mundo. O que me define não é aquilo que falam de mim. O que me define não é meu passado, o que me define é Jesus. Eu olho para Ele. E aí eu ouço a voz do meu Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí vem a segunda parte. A voz diz o seguinte para mim, ó, presta atenção. Ela faz essa declaração, em segundo lugar, para me preparar para a adversidade. Presta atenção, Jesus fala que você é filho amado dele, sabe para quê? Para te preparar para a adversidade. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Quem levou Jesus para ser tentado? Quem levou Jesus para ser tentado? Não foi o diabo, foi o Espírito. Presta atenção, meu irmão. A Bíblia diz que quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo após ele ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para uma prova. Quem está passando por prova aqui, levanta a mão. Ah, que bom que não é só eu, né? Que bom que não é só eu, irmãos. Sabe o que isso significa? Quando eu leio isso aqui, sabe o que isso significa? Que ninguém está livre das provações e das tribulações. Ninguém. Ninguém. O fato de eu ser amado por Deus não me isenta das dificuldades e não me blinda das tentações. O fato de eu ser amado por Deus não me isenta das dificuldades e não me blinda das tentações. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é que tudo vai dar certo na sua vida. Mas a mensagem do Evangelho é que não importa o que aconteça, importa que Jesus é suficiente. Essa é a mensagem do Evangelho, meu irmão. Vai ter problema? Vai. Olha o que disse com Jesus. Vai ter provação? Vai. Vai ter tentação? Vai. Mas Jesus Cristo, Ele é suficiente. Amém? Ele é suficiente.
E aí, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. A segunda voz é aquela voz que semeia. A primeira voz, o que é a voz que nós falamos aqui? É a voz que diz quem somos. É a voz que diz quem nós somos. A segunda voz é a voz que semeia mentiras. E aí depois diz, Mateus 4, 2 e 3, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então como que o diabo começa aqui? Como que ele começa aqui? Se és quem? Se és quem? Se você é crente, se você vai na igreja, você é dizimista, mano. Como pode? Você é dizimista. Você até faz parte agora do desafio da igreja nova, da casa nova. Meu Deus, como pode? Se és filho de Deus, ele ataca onde? Na identidade. Ele ataca na identidade. Então presta atenção, Deus acaba de confirmar a identidade de Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mateus 3,16, depois no 4,3. Se és o filho de Deus, ele ataca onde? Na identidade. Ou seja, meu irmão, o diabo é sutil. Sabe qual é a impressão que nós temos do diabo? De que ele vai aparecer com chifre, capa vermelha e um rabo desse tamanho, assim, balançando, fala, eu vim aqui para te pegar, e um garfo, tá um tridente na mão, rodando ele na mão assim, vim te pegar. Meu irmão, o diabo é sutil, e nós somos inocentes, e ele chega em Jesus, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. O diabo ele não coloca as presas na sua carne, mas ele lança mentiras no seu coração, semeia dúvidas, semeia pensamentos. Irmãos, eu nem sei se tem esse livro na livraria, mas eu vou compartilhar alguns trechos de um livro, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que esse livro é o seguinte, quem já leu esse livro aqui? Esse livro é muito bom, esse livro é muito bom, é um livro denso, um livro mais pesado de se ler, tem que ler devagar, mas é um diabo que tem ali seus sobrinhos, que ele está discipulando eles, como atacar os filhos de Deus, resumindo aqui grossamente o livro, tá? E aí, olha só, um trecho do livro, eu vou compartilhar alguns trechos, depois eu vou falando com vocês, e aqui o diabo, discipulando os diabinhos, diz o seguinte, o tamanho dos pecados, só lembrando que C.S. Lewis, aqui, tá, não foi uma revelação que teve, C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, isso aqui é um, como é que fala? Ajuda aí, ajuda aí, uma ficção, obrigado, é uma ficção, tá? O tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas.
O diabo, presta atenção, meu irmão. O diabo é astuto e nos engana com ideias e mentiras. O diabo é astuto. O diabo é astuto. E sabe como ele atacou aqui Jesus? Quem está com fome agora? Pode levantar a mão, irmão. Eu estou com fome também. Quem está com fome? Levanta a mão bem alto. Quem agora comeria uma coxinha da cantina aqui? Fácil. Aí, Neuza, cadê a Neuza? Já foi fritar a coxinha já. Quando você está com fome... Irmãos, eu lembro que ontem à noite eu estava com tanta fome, que eu estava até mal-humorado, lembra, Fabiana? Quando você está com fome, e você dá a primeira mordida naquele lanche que você mais gosta, não dá um prazer? Fala para mim, Gabriel. Fala aí. Não é bom? Jesus estava em jejum 40 dias. 40 dias. 40 dias. E aí, o diabo chega nele e fala: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe um ponto em que o diabo ataca muito o homem? Sabe qual é? No prazer. É no prazer. É no prazer. Jesus estava no deserto passando fome, em jejum. Quem que já ficou 40 dias sem comer nada? Com um dia você já está mal-humorado, imagina 40 dias. 40 dias sem comer nada. E o diabo chega nele e fala: ó, se você é filho de Deus, que Deus falou, né, que você é o filho amado, de quem ele tem, manda essas pedras virar pão aí, velho. Você não é o Jesusinho, filhinho de Deus? Manda a pedra virar pão. Ele ataca no prazer. Quem criou o prazer? Foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus. Presta atenção. Isso é o padrão do Éden. Jesus estava no deserto, tinha escassez. Adão e Eva estavam no paraíso e tinham fartura. Vai lá, Adão e Eva. Satisfaçam-se, não passem vontade. Pega, come, faz o que você quiser. Prazer, meu irmão. Tem vontade, vai lá e faça. Sexo antes do casamento? Pecado por quê, né, Fabiana? Ontem a gente esbarrou com uma situação dessa. Vai, eu acho que pode, é prazer. Deus que fez. Está com fome? Vai lá e come. Será que Deus te ama? Ué. Se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Presta atenção. Ele usa o prazer porque o prazer é o ponto fraco do homem. O prazer é o ponto fraco do homem. E o diabo distorce o prazer. O diabo distorce. O diabo nos dias de hoje diz que o prazer tem que ser vivido de qualquer jeito e de qualquer maneira. E aí ele nos afasta do verdadeiro propósito do prazer. E aí olha lá o livro do C.S. Lewis. Ó, aqui é o diabo falando para os seus diabinhos, tá? Não se esqueça disso. Nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer, estamos de certo modo no campo do inimigo. O diabo falando, o inimigo que no caso é Deus para ele, tá? No campo do inimigo. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Meu irmão, o diabo é sutil.
O diabo é sutil. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Continua a nossa leitura. Continua a nossa leitura aqui. Até me perdi. Verso 3, agora nós vamos ver o verso 4 e o verso 5. Verso 5 e o verso 6, perdão. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, verso 6. Este é o meu filho amado. E aí no verso 6 de novo. Se és, olha de novo, irmão, a voz semeando mentira. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: joga-te daqui para baixo. Sabe o que o diabo quer? Ele quer que você perca a confiança em Deus. O diabo quer que você perca a confiança em Deus. Ele quer que você confie. Sabe quem o diabo quer que você confie? Em você. Porque Deus leva Jesus para o deserto. Presta atenção no que eu vou falar para você agora aqui. Deus leva Jesus para o deserto. E o diabo leva Jesus para o lugar mais alto. Meu irmão, cuidado quando você desejar o topo. Cuidado quando você desejar o lugar mais alto. Porque Deus nunca nos leva para o lugar mais alto. Deus nos leva ao esvaziamento. Deus não nos leva ao lugar mais alto. Deus nos leva ao esvaziamento. E aí o diabo fala: está escrito. Olha lá. Pois está escrito. E aí, ele usa a verdade. Porém ele distorce, porque ele usa aqui Salmo 91:11. Está escrito: dará ordem aos seus anjos a seu respeito. O diabo usa a Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Ele usa a Bíblia. Você é filho amado de Deus. Você tira daqui. O diabo semeia dúvidas em nosso coração com relação a Deus. E aí sabe o que nós fazemos? Nós começamos a questionar: será que Deus me ama? Será que Deus é bom? Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou enfrentando. Olha o que eu estou... Isso é o padrão de Gênesis. Irmãos, isso que está acontecendo aqui com Jesus é o padrão de Gênesis. Porque a serpente falou... Deus não falou isso? A serpente não falou lá: Adão e Eva? Deus não falou isso? E aqui o diabo falou para Jesus: mas não está escrito? Padrão de Gênesis. Mas Jesus, se Deus é bom, por que você está passando fome? Por que você está nessa situação? Ele vai dar ordem para os anjos, mandar pedra se tornar pão. E aí o que acontece com a gente? A gente começa a perder a nossa fé, enfraquecer, para de orar, não acredita mais, perdemos a nossa confiança em Deus, e nós começamos a o quê? Confiar em nós mesmos, e começamos a fazer o quê? Começamos a fazer do nosso jeito. Começamos a fazer do nosso jeito, e aí é perigoso. E olha o que diz aqui C.S. Lewis no seu livro: o modo mais simples de fazer os humanos falharem é evitar
que olhem para Deus e voltem o olhar para si mesmos. Irmãos, o diabo não usa, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu até anotei isso aqui. O diabo não usa o ateísmo para afastar as pessoas de Deus. Ateísmo é burrice. O ateu, ele crê mais que eu. O ateu, ele sabe mais que eu e tem mais fé que eu. É verdade ou não é? Ele não usa. Sabe o que o diabo usa? Muitas vezes para afastar as pessoas de Deus? O próprio cristianismo. Ele pega algo parecido e estraga a essência. Ele estraga a essência. Pega aí. Vou pisar em terreno perigoso agora, hein? Pega aí essas igrejas gigantes, megalomaníacas, os pastores famosos. A mensagem deles nunca é sobre o Evangelho, nunca é sobre Deus, e sempre é sobre quem? Sobre você. É sobre você. Teve um deles, você vai até reconhecer agora, que falou o seguinte uma vez: a Bíblia não é um livro sobre Deus, a Bíblia é um livro sobre você. Meu querido, sempre que a mensagem for sobre você, caia fora. A mensagem deles é você é o centro de tudo. O diabo quer que você perca confiança em Deus. Verso 8 e o verso 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Presta atenção. O que o diabo fez? O que o gabiroto fez, irmãos? O que o chifrudo safado fez, irmãos? O que ele fez? Fala para mim, irmão, pelo amor de Jesus, que fala. Que ele levou aonde ele? A um lugar muito alto. Tudo isso te darei. Eu não tenho nada contra, tá? Eu tô ácido hoje, tá, irmãos? Acho que eu tomei muito café de manhã. Eu estou um pouquinho ácido hoje, mas eu estou muito café. Não tenho nada contra coaching, tá? Não tenho nada contra. Tenho muitos amigos que são coaching, não tenho nada contra. Mas o grande problema é quando o coaching se mistura com o evangelho, aí vira veneno. Aí quando mistura com o evangelho, vira veneno. Aí, irmãos, aí vira uma salada. Quando eles, sabe, tem muito coaching que fala. Eu estava ontem assistindo. Não está demais, né? Eu nem transmitido o culto da manhã hoje, viu? Eu estava assistindo ontem, quando eu fico em casa é um problema. Somente sábado à noite, eu fui no encontrão, devia ter vindo para o encontrão ontem, viu, Abner? Aí eu estava vendo um cara, que é coaching, e se acha pastor, transmitindo, e aí ele falava, né, que ninguém pode com você. Você é o cara. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai voar, você é o Superman. Você é o Capitão América, você é o Homem de... Sabe, irmãos, é mais ou menos assim, sabe? Até eu achei que eu podia voar, se eu morasse em prédio eu pulava. Sabe o que é o grande problema? Essas pessoas quererem mostrar que você é o maior que todo mundo. Quem te criticou vai se dobrar diante de você. Vai lamber seus pés. Pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão. A palavra fala que eu tenho que dar outra face. Que evangelho é esse? Me dá um rascunho dessa Bíblia, pelo amor de Jesus. Quem escreveu essa Bíblia? Que anjo foi esse? Me fala. Isso
É o diabo falando. Isso é o diabo falando. Isso é o diabo falando. Todas as vezes que aponta para mim, é venenoso, cuidado. É venenoso. Você será o número 1. E se você for o número 2, você não é servo de Deus. Eu já ouvi isso. Se você for o número 2, você não é o servo de Deus. Irmãos, sai dessa vida. Porque a palavra fala que o maior é aquele que... Eu não ouvi, o maior é aquele que... Eu não sei onde eu estou, irmão, que planeta eu estou. Eu não sei que planeta eu estou vivendo. Eu não sei que evangelho é esse. A prosperidade faz com que o homem fique preso aonde? Ele sente que está entrando em seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Queria te dizer algo, não é pecado crescer na carreira, mas se você estiver crescendo na sua carreira, tenha sempre o seu foco em Jesus. Amém. Tenha sempre o seu foco em Jesus, sempre o seu foco em Jesus. Sabe por que Jesus venceu a tentação, meu irmão? Sabe por que Jesus venceu a tentação? Porque ele não tinha a cobiça dentro de si. Tiago capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado por quê? Pela sua própria cobiça. Ele não tinha a cobiça dentro de si, por isso ele venceu a tentação. E qual o segredo para vencer essa voz que semeia mentira? Qual o segredo para nós vencermos isso? Primeiro lugar, o poder do Espírito. Poder do Espírito. Mateus 3,16. Diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito dia após dia. Precisamos nos encher do Espírito dia após dia. Efésios 5,18 diz que não nós podemos nos embriagar com o vinho que leva à libertinagem, mas nós precisamos nos encher do Espírito dia após dia. É esse mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos. Romanos capítulo 8, verso 11. Precisamos nos encher desse Espírito todos os dias. Ao acordar pela manhã, nos enchermos do Espírito. O Espírito não é uma alegoria feita para enganar crente, não. O Espírito é um poder que nós temos que nos revestir todos os dias. Pedir, Senhor, me enche com o teu Espírito, todos os dias. E é o poder do Espírito que vence essa voz maligna que fala aos corações. Presta atenção, você não está isento. Jesus jejuou. Presta atenção, irmãos. Não estou falando de Paulo. Viu, Gabriel? Não estou falando de Paulo. Não estou falando de Pedro. Não estou falando de João. Jonas, não estou falando de Tiago. Não estou falando de Apolo. Não estou falando de Daniel, Douglas. Eu não estou falando de nenhum homem, grande homem da palavra de Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo, que jejuou 40 dias. Imagina só, irmão, Jesus, meu.
e que jejuou. Como diz aí alguns crentes, estava no óleo ainda, né? Jesus e no óleo, Alexandra. E o diabo falou com ele: você não está isento, você não é melhor. Tem uns crentes, olha o ácido de novo, né, irmãos? Tem uns caras no Instagram que são baratos, né? O cara tá lá na live, de repente ele fala: espera aí, Jesus, agora eu não posso falar com você, que eu estou aqui orando. Já viram esse já? Irmãos, tem gente que quer ser melhor que Deus. Presta atenção. Se Jesus foi tentado pelo diabo, por que você não vai ser? Encha-se do Espírito todos os dias. Encha-se do Espírito todos os dias. Segundo lugar, palavra de Deus. Irmãos, nós somos tão rasos da palavra de Deus. Evangelho de Mateus 4,10 diz, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Aí Jesus falou o que para ele? Pois está escrito. Jesus usou contra as mentiras de Satanás o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarde teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh, meu irmão, e aí, a palavra está onde? Está lá, irmão, está lá, pastor, está lá, está em algum lugar, mas está lá, meu irmão. Nós precisamos ter contato com a palavra, ler a palavra, guardar a palavra. A palavra tem que fazer parte da minha vida. Jesus não olhou para o diabo e falou: ripa lá para trás, Satanás, sai daqui, em meu nome. Não, ele pegou a palavra e falou: pô, Satanás, está escrito. Como você tem vencido as tentações, irmão? Como você tem vencido as tentações? Como você tem vencido as tentações? Como você tem se portado diante das tentações? Terceiro lugar, Jesus tinha a presença do Espírito. Jesus tinha a palavra. Nós temos o terceiro elemento. Nós temos a presença de Jesus. Hebreus 4:15 diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou o que? As mesmas tentações que nós, mas o que? Nunca pecou. Nunca pecou. Você está passando por um deserto, eu sei disso, mas você tem a presença de Jesus sobre a sua vida. Você tem a presença de Jesus sobre a sua vida. E o verso 16 diz: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Presta atenção, meu irmão. Presta muita atenção. A graça de Deus me faz lembrar que eu sou um filho amado dele, porque não é performance, é graça. Não é performance, é graça. Para nós encerrarmos aqui, se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar.
Você não é um divorciado. Você é um filho amado que passou por um divórcio. Você não é um desempregado. Você é um filho amado que está passando por desemprego. Não é o que você está passando que te define, mas é uma voz ultra circunstancial que te define, que diz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. E eu quero orar por algumas pessoas aqui. Eu quero que essas pessoas venham aqui à frente.